Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje trazendo assunto polêmico que eu acho que se você não tem, você já teve alguma sogra insuportável e esse assunto é um assunto que realmente é delicado. Temos sim algumas sogras boas, mas não são todas. E hoje eu estou trazendo a história da Alice. Antes da história começar, eu quero lembrar vocês do nosso Natal Solidário. Então, quem puder contribuir vai fazer total diferença na vida das crianças neste projeto e também me ajudar aí neste fim de ano no nosso projeto do podcast para 2025 vir com força total, nos apoiando no Apoia-se na Aurelo com histórias exclusivas e inéditas. Então, bora começar? Vixe, deu ruim, hein? Bom, a Alice, ela começou ali um relacionamento com o Marcos. E eles estavam nesse relacionamento já tinha um tempo, só que a Alice é uma moça jovem e o Marcos um cara, assim, já mais maduro. Então, a Alice com 19 anos e o Marcos com 29. 10 anos de diferença. Bom, eles sempre foram muito carinhosos ali um com o outro, tinha ali as faíscas entre os dois, os problemas da relação. E quando a Alice foi conhecer a sogra, o Marcos falou: olha, a minha mãe, a maioria das minhas namoradas, ela não dava certo, nunca ninguém é bom o suficiente pra mim. Então, assim, já peço desculpas antecipado se caso a minha mãe te tratar mal, for ríspida com você, porque ela é uma mulher aí já mais de idade e ela olha assim com um olhar de rispidez, ela já é um pouco assim mais enfática ao falar. Então, se ela disser alguma coisa, eu peço desculpas e tudo mais. E aí, no meio disso tudo, a Alice ficou receosa, né? Ela ficou se sentindo intimidada ali por consequência de tudo que o Marcos falou para ela. Então, a Alice conversou com a mãe, a Janaína. E ela falou: olha, mãe, o Marcos, ele tá querendo me levar para conhecer a minha sogra, mas eu tô receosa. A senhora poderia ir, a gente fazer aí, nós quatro, tomar um café da tarde, um lanche da tarde. E aí, a Janaína, mãe da Alice, aceitou. Falou: claro, vamos, vou sim, vou te dar esse apoio. E aí, eles moravam assim numa chácara, né? E o Marcos levou a Alice na casa da mãe dele. Chegando lá, ela já viu que a sogra era uma mulher baixinha, mais gordinha assim, fortinha. E olhava assim, sabe uma pessoa quando ela te olha dentro da sua alma, já te julgando com a cara de brava, tudo ao mesmo tempo. E a Alice ali com suor nas mãos, nervosa, trêmula. Ela não sabia direito o que pensar, muito jovem também. E a mãe dela foi segurando na mão dela para ela ficar calma e tal. E as coisas foram acontecendo, elas foram trocando ideia ali. No final, esta sogra virou para a Alice e falou: olha, você é a primeira que vem aqui em casa que eu realmente acho que vale a pena. Deu para perceber que você é uma moça de família aí, muito bem portada. Você trouxe inclusive sua mãe. Para mim é um prazer receber vocês aqui. A porta da minha casa sempre está bem-vinda. E assim, o pai do Marcos, ele não vai ser falado e tão citado aqui, porque ele sempre foi um cara caladão, ele mais velho também, assim, e ele só fazia as coisas ali dentro de casa, já era um senhor aposentado, eles tinham uma galinha no quintal, então ele ia lá, colocava ração para as galinhas, fazia as coisinhas dele, fazia um cafezinho ali ou aqui, mas sempre caladão assim, né? De vez em quando resmungava uma coisa ou outra, mas era isso. Então, o tempo foi passando e, assim, essa interação ela foi acontecendo mais vezes. Então, mais finais de semanas, a Alice foi frequentando a casa do Marcos ali com a mãe e o pai dele, foi conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco mais também da dinâmica familiar que eles tinham. O Marcos tinha irmãos que já eram casados, irmãs, irmãos.
E ali a Alice foi conhecendo um pouco mais da família, os sobrinhos, tinha alguns problemas internos também com relação a cunhadas. Mas aquela coisa, né? Ela percebia que algumas cunhadas não iam muito com a cara dela, por questão assim que ela nem entendia por quê. E o que que acontece? O Marcos, ele era o mais novo da família dele. E aí as irmãs mais velhas, já casadas há muito tempo, só que com crianças aí com de 5 a 10 anos, e elas olhavam ali para a cara da Alice com aquela cara assim, de brava, e meio que falando coisas do tipo: O Marcos arrumou uma novinha pra ele, mas daqui a pouco, já ele tá levando um pé na bunda. E outra coisa, essa beleza dela não dura por muito tempo, não. e falando esse tipo de coisa. Bom, a relação dela com a sogra, ela sentia uma certa proteção da sogra ali, e isso foi acontecendo de acordo com os anos. A sogra sempre via e falava que via algo nela muito bom e tal. E enfim, passado um tempo, o namoro entre Alice e Marcos teve uma crise. Eles passaram ali por alguns momentos de crise e tudo mais, mas tentando manter a relação. E aí eles tiveram uma conversa, sentaram, colocaram os pontos de cada um. E cada um ali viu aquilo que estava errado, pediu desculpa um para o outro, fizeram ali as pazes e tomaram novamente de volta essa relação ao que era antes. E aí eles voltaram a viajar, fazer as coisinhas deles. E um certo dia, eles combinaram de viajar. Neste momento aí de problemas que eles estavam passando na relação, a Alice ela deu uma afastada da casa dos pais ali do Marcos. Então, ela não ia mais sempre, teve aniversários de sobrinho que ela não foi. Ela ficou mais resguardada nesse período que ela estava passando por essa crise na relação. E aí, teve um dia que o Marcos chegou com ela na casa dele e ele brincou com a mãe: olha, mãe, tô trazendo uma moça aqui. Aí a mãe dele: que moça e tal. E quando ela viu a Alice, ela ficou um pouco felizinha e tudo mais. E aí foram, né, nessa relação. Eles estavam combinando de viajar, então ela tinha ido para casa do Marcos para que ele pudesse pegar as malas dele, pegar tudo que eles precisavam. As malas dela já estavam no carro. E aí, de repente, o Marcos, ele disse assim, e assim, foi uma coisa do nada, e a Alice reparou ali uma comunicação entre o Marcos e a mãe dele, numa forma de olhar, alguma coisa assim, onde o Marcos disse que antes deles viajarem, ele precisaria levar o carro no mecânico para olhar as velas do carro ali, porque, segundo ele, precisava fazer uma troca e tudo mais. O carro tinha parado de funcionar uns dias para trás também. Ele queria ver se tinha mais alguma coisa para que eles viajassem em segurança. Bom, a Alice falou: tá bom, eu vou com você. E ele, o tempo todo, meio que falando: não, fica aí com a minha mãe, fica batendo papo com ela, fica aí de boa e tal. E ela: não, eu vou com você, porque aí qualquer coisa de lá a gente já vai. Eu também tô querendo lanchar, comer alguma coisa. E aí ela percebeu que o Marcos olhou de uma forma diferente para a mãe, e a mãe dele começou a trazer um pouco mais de desculpa para ela e ir puxando ela para dentro, falando assim: não, me ajuda aqui, vamos fazer alguma coisa pra gente comer. Eu já sei, vou fazer aquele biscoito que você gosta, tananã. E começou ali, né, a puxar ela para dentro e falar tanta coisa, que ela falou: tá bom, pode ir, eu vou ficar aqui com a sua mãe, você volta para cá. Então, apesar que se fosse para ele voltar, ir no mecânico, voltar, ia ser uma confusão por conta da viagem, porque eles teriam que ir pro lado oposto. Então, se ele já estava indo na direção da viagem, era bem melhor ela ir junto com ele, eles comerem alguma coisa, passar no mecânico e já ir viajar. Só que essa história estava muito confusa, porque assim, se você vai viajar naquele dia, como assim que você não levou o carro para manutenção antes? Como assim que você esqueceu de levar o carro para manutenção? Você vai levar ali em cima da hora, no dia da viagem, sabe que o carro estava com problema nas velas,
Ela ficou com isso na cabeça, mas assim, ela viu isso tudo, mas deixou pra lá, achou que era coisa da cabeça dela. Então eles foram ali fazer uma viagem e nessa viagem tinha um roteiro assim, tanto de uma cidade histórica quanto de cachoeiras e tudo mais. E aí, gente, no terceiro dia de viagem, a Alice estava ali deitada junto com o Marcos. O Marcos tinha bebido na noite anterior um pouquinho mais, então ele estava ali meio que dormindo bêbado, sabe? Quando a pessoa tá meio dormindo bêbado. E ela, de bobeira, pegou o telefone do Marcos. E aí a gente vai entrar aqui naquelas, né? Naquele limbo, né? Tá certo, tá errado? Como que tá isso? A gente não sabe. Né? Eu não vou dar a minha opinião, vou me abster dessa parte aqui, eu vou deixar com vocês. A Alice, ela entrou no telefone do Marcos e ela estava com algumas suspeitas. E ela não sabia dizer ao certo como, mas ela estava com um faro, assim, que tinha algo errado. E aí, ela conseguiu entrar no aplicativo de banco dele e ela viu um extrato no aplicativo de banco do cartão de crédito. E eles eram só namorados, não era casado. Então, assim, tem essa complicação também da privacidade, né? Ela olhando o extrato, ela viu que, assim, normalmente quando a gente passa no motel, não tá escrito exatamente motel, né? Então, ela viu lá alguma coisa love. E aí, o que que ela fez? Ela jogou naquele pesquisa que a gente tem, né? Foi lá, jogou e dito e certo. Deu que era um motel da rua tal, 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 tal. Ela foi lá, viu o dia, beleza. Ela olhou nas mensagens de WhatsApp e não tinha nada. Então, ela ficou com aquilo na cabeça meio encucada. E quando ela entrou no aplicativo para poder baixar aplicativos, estava lá um aplicativo de relacionamento, aquele do foguinho, que ele tinha baixado recentemente. Pronto, ali já veio tudo, né? Já tinha o negócio do motel, o aplicativo lá. Ela baixou o aplicativo novamente porque ele tinha desinstalado, mas ele não tinha cancelado a conta dele. A conta dele estava ativa. Então ela conseguiu ler conversas dele com outras garotas, ela conseguiu ver tudo que estava lá e ela ficou furiosa. Ela ficou furiosa. E aí, esse telefone estava, até ela perceber, ele estava com o modo do chip, sem o chip estar ligado. Então, estava com o Wi-Fi funcionando do local onde eles estavam, ela estava ali usando a internet do local, mas o chip em si, ele estava desconectado. E ela falou, ué, por que esse chip está desconectado? Foi lá, conectou o chip. E aí começou a chegar diversas mensagens para ele de uma moça com quem parecia que ele estava tendo uma relação. Parecia que era já uma namorada dele. Então, assim, a Alice namorada, sabendo ali que ela estava sendo traída com outras meninas e também com uma outra pessoa que parecia que estava tendo um relacionamento sério com ele. E nessas mensagens a menina estava perguntando por que ele tinha sumido esse tempo todo, que agora ele estava dando vácuo nela durante a semana, que não sei o que algo tinha errado, porque no final de semana ele não estava conversando com essa moça. E ali ela foi baixando as mensagens e tinha diversas coisas, e inclusive mensagem falando para ele que ele tinha conhecido a mãe dela e tal. E quando a Alice abriu novamente o WhatsApp e foi lá em bloqueados, o número dessa pessoa que estava mandando mensagem para ele o tempo todo ali estava bloqueado. Então, quer dizer, ele bloqueou essa moça para quando ele tivesse com a Alice, ele não receber notificação de mensagem com a moça e tudo mais. Bom, acontece que nessas mensagens com a moça, não tem o dia antes da viagem que eles foram conversar ali, que ele foi verificar sobre o carro? Bom,
quando ela foi voltando nas mensagens SMS, tá? Mensagem de celular. Ele tava assim, ele tinha dado uma desculpa pelo que a Alice viu, que o WhatsApp dele não tava funcionando e tal, que ele tava com problema no celular, que eles tinham que conversar através de SMS. E ela foi voltando as conversas ali do SMS. E aí, esse cara tava combinando de encontrar com essa moça durante aquele dia, antes da viagem. Ele tava combinando de encontrar com essa moça naquele dia, naquele horário que ele falou que tava indo no mecânico. E aí não tinha mecânico, né? Não tinha nada ali. E aí, uma mensagem, porque isso tudo, gente, a Alice foi assim, muito fria, né? Ela vendo aquilo tudo, ela pensando, ela tava com raiva, com ódio, meio que chorando, tentando disfarçar porque tava do lado dele na cama, só que ele tava meio bêbado e ele não acordava. Então, ela foi mexendo aquilo tudo ali pra ela pegar provas, né? Pra ela ver tudo também. E ali, quando ela voltou naquela mensagem, ela viu uma coisa que deixou ela pior ainda. Que esse cara dizia assim: Olha, eu tô tentando sair daqui para poder ir ver você antes da minha viagem de trabalho. Só que a minha ex apareceu aqui na porta e tá fazendo um escândalo. Mas eu já conversei com a minha mãe e ela tá resolvendo isso para mim. E eu vou passar aí para te ver sim. E assim, ela não era ex, né? Eles estavam na relação, não tinha ali ex nem nada e tal. E ela viu essa mensagem e ela ficou encucada, sabe? E ela percebeu que a mãe do Marcos, ela parecia saber de alguma coisa, porque ela estava levando ela para dentro, querendo que ela ficasse lá com ela enquanto ele ia no mecânico. Essa história de mecânico também muito confusa. E aí ela percebeu que a sogra, muito provavelmente, neste tempo todo, sabia que o Marcos estava tendo aí outras relações, outros relacionamentos e tudo mais. Obviamente, ali eles iam viajar durante uma semana. No terceiro dia, ela viu aquilo tudo, já não tinha mais clima para poder passear, para poder viverem aquele clima de viagem. E aí, no lugar, né, de ele levar ela direto para casa, ele passou na casa da mãe dele. Resolveu passar com ela, sem falar nada com ela. E ela é irritada, mas ela também não queria dar show. Porque assim, gente, a Alice, ela tem uma personalidade do seguinte. O que ela tinha para resolver com o Marcos, ela resolvia com o Marcos dentro do carro, fora da casa dele e dos pais. Resolvia em qualquer outro lugar. Ia para um motel, ia para algum lugar. Mas não resolvia ali, não lavava roupa suja perto da família. Só que o Marcos resolveu, né, levar ela ali. O Marcos já sabia que ela tinha visto tudo. Eles tinham dado uma briga. Tinha ficado sério e tudo mais. E aí, neste momento, a Alice falou que ela não sabe o que deu nela, porque ela é muito contida. Ela falou, tudo bem, nós vamos passar na casa dos pais deles? Beleza. Então, ela meio que foi tirar uma satisfação com a sogra. E aí, neste momento, ela começou a questionar para a sogra por que a sogra tinha escondido, que a sogra sabia de tudo, que ela já sabia que a sogra sabia. E ali, naquele momento, a sogra se mostrou outra pessoa. Virou para ela e falou assim: Sim, eu sabia de tudo desde o início, porque eu sei muito bem, o Marcos me contou que vocês estavam passando por uma crise na relação, que vocês não estavam transando. E a gente sabe que homem precisa descarregar as emoções dele em algum lugar. Então, sim, eu concordei com ele, procurando outras garotas, mas quando ele me contou que vocês estavam se resolvendo, inclusive você deveria me agradecer, porque fui eu que falei para ele quando ele me contou que vocês estavam se resolvendo. Eu falei para ele acabar com tudo com a outra moça e ficar só com você. Então, ele estava indo lá aquele dia resolver tudo com aquela moça antes de vocês viajarem, para vocês começarem
uma nova relação, tudo de novo. E aí, assim, a sogra sabia de tudo e o Marcos tinha falado que iria, neste dia lá do mecânico, antes deles viajarem, ele estava indo conversar com essa moça para ele terminar tudo. Só que, pelo visto, ele não terminou tudo, né? E ele chamou a Alice de ex, falou que a Alice era ex, que estava dando barraco na porta da casa dele, que a mãe dele estava resolvendo. E ali a Alice resolveu lavar a roupa suja que ela não tinha lavado aquele tempo todo. E ela descobriu que a sogra era duas caras e naquele momento ela viu que já não tinha como ter nenhum tipo de relação. Todas as conversas mais íntimas que ela tinha com o Marcos, ele contava para a mãe, era um filhinho da mamãe ali realmente, um homem de afeito, mas que contava tudo para a mãe. E que ela percebeu que a mãe dele também manipulava algumas coisas da relação dos dois. Então, muita coisa ali ela percebeu que tinha a mão da mãe do Marcos por trás. E neste momento de lavação de roupa suja, a sogra, a ex-sogra da Alice, chegou a falar para ela, inclusive assim: Olha, minha filha, você é muito novinha. O Marcos já é um homem feito. É bom esse tipo de coisa acontecer com você para você ficar mais esperta, para você aprender a lidar melhor com a vida. Se você for observar, eu tô te ajudando. Você precisa amadurecer. Eu acho você tão novinha, tão bobinha ainda. Você precisa amadurecer, ficar aquele mulherão, sabe? Não só corpo, mas de mente também. Ser mais esperta. Porque meu filho já é um homem feito, ele já é esperto, ele merece alguém à altura do lado. Olha o tipo de coisa que ela falava, que ela deveria aprender a ser uma mulher forte logo. E aí, se o filho aparecesse com uma mulher mais velha lá na casa, ela punha defeito. Então, nenhuma mulher prestava, né? E o Marcos, ele já tinha reclamado algumas coisas assim da mãe pra Alice. E é isso, né? Ele tá aí permitindo também com que esse tipo de coisa aconteça. E aí, ela escreveu essa história pra mim, querendo dar mais ênfase nessa parte da sogra mesmo, porque foi o que ela falou. Minha relação já não estava boa, eu tinha tido crises, tentado conversar ali depois daquela crise da relação. E na hora que eu peguei ele falando com outras meninas e tal, eu já tava mal. Então, meio que não foi muito assim, mas eu tive um baque quando eu vi uma outra face da minha ex-sogra, porque eu confiava nela, ela tinha falado que eu tinha sido ali uma das melhores noras, uma das melhores moças que o Marcos já tinha apresentado. Ela falava que eu era uma boa moça, uma moça de família, que ela tinha gostado de mim e tudo mais. Mas no final das contas, ela tinha essa impressão de mim que eu não era uma boa moça nada. Depois ela ficou sabendo que essa sogra conversava com uma vizinha dela e sempre xingava a Alice. Então, a Alice teve essa decepção com essa ex-sogra. E assim, eles tiveram um relacionamento, né, de mais de um ano ali. A Alice tinha acostumado a conversar com a sogra, falar as coisas pra sogra. E tem algum tempo que ela terminou essa relação, mas até hoje ela lembra dessa sogra e fica pensando por que essa sogra acobertou tudo, fez tudo isso, né? E o principal foco da Alice aqui nessa história não é nem a traição do Marcos, porque isso aí, né, só pela misericórdia, mas sim a relação dela com a sogra. Do que a sogra fez, ainda tentando diminuir a situação. E aí, fica aqui também um acréscimo. Depois que isso tudo aconteceu, a sogra ainda mandou mensagem para Alice falando que o Marcos estava saindo com uma moça aí. E ela começou a xingar essa moça, falando aí palavras como piranha, vagabundo e tal. Que ela estava morrendo de saudade da Alice, que era pra Alice e o Marcos tentar voltar, que não sei o quê. E aí a Alice nem respondeu, só deu bloco mesmo e foi isso. E ela fala que acha que a sogra, inclusive, já fez perfil fake no Instagram pra poder ficar vendo e vasculhando a vida da Alice por aí. Bom, é isso, né, gente?
Sogra é um assunto muito delicado. Como eu disse no início, quem não tem, talvez, muito provável, já teve uma sogra assim. E eu não consigo entender essa relação de o tempo todo ter essa competição. Porque o local que uma sogra ocupa nunca vai ser o local que uma esposa ocupa. E igual na vida da gente, a gente tem um espaço no nosso coração para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos irmãos, para o relacionamento que você tem, para os amigos que você tem. Você tem um lugar adequado para cada uma dessas pessoas dentro do seu coração. Cada uma ocupa um local certo. E eu não entendo por que existe essa competição e, assim, essa questão de manipulação também, né? E, poxa, esse cara também, tudo que a Alice falava, ele ia lá e contava pra mãe. A mãe chegou falando, essa sogra, né? Chegou falando pra Alice coisas do muito íntimo dela e tal. E aí a Janaína, que é a mãe da Alice, falou pra ela que desde o primeiro dia tinha achado a sogra da Alice, assim, um pouco falsa e tal, mas não quis fazer aí primeiras impressões antes, porque ela não conhecia ela, né? Então, é isso. Deixe a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram. Entre em nosso grupo para comentar sobre as histórias. O link tá aqui na descrição dessa história e também tem no nosso Instagram. Ajude a nossa campanha do Natal Solidário, porque a sua ajuda pode fazer a diferença e não importa, gente, pode ser R$5, R$2, R$10, a quantidade que você tiver já ajuda. E também assine o nosso podcast para ter acesso a histórias exclusivas e inéditas, sem edição e interrupções, tá bom? É isso, obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Orelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!